Contato com a arquiteta e urbanista da Secretaria de Planejamento de Goiânia, ela que é coordenadora técnica do Plano de Mobilidade, a Janaína Azevedo Costa. Janaína, bom dia, obrigada pelo contato mais uma vez conosco aqui no Sinal Aberto. Obrigada, estamos à disposição aí para esclarecer todos os aspectos desse plano que a gente está fazendo. Janaína, tem uma data estabelecida para a entrega e também os motivos, né, desse atraso do plano de mobilidade? Bom, nós estávamos desenvolvendo o plano de mobilidade e em função da necessidade de coletar algumas informações vinculadas à mobilidade, como a população está se movimentando no município, tínhamos aí uma expectativa de aderência da população de 15 mil a 18 mil acessos, né? 15 mil acessos nós tivemos hoje pela manhã, né? Assim, em primeira mão, para dar mais, vamos dizer assim, uma coleta de dados que reforçasse aí a qualidade desses dados coletados. E também, em paralelo, né, esses dados são coletados e estratificados pela nossa Secretaria de Tecnologia, e quem vai fazer esse extrato é a Universidade Federal de Goiás, que foi assinado o convênio definitivo o mês passado. E foi, então, construído aí um novo cronograma em função desses aspectos, né? Primeiro, essa aderência da população, porque a pesquisa, a origem e destino, é fundamental aí para a gente estar construindo o prognóstico de como as ações voltadas à mobilidade vão acontecer nos próximos anos no município de Goiânia. Janaína, essa pesquisa está disponível para a população. O que se pretende levantar a partir dessa pesquisa? Né? Quais as informações que a Secretaria espera obter? Bom, o objetivo da pesquisa é você saber de onde as pessoas estão saindo e para onde elas estão indo. O modo de locomoção que eles estão utilizando para fazer esse deslocamento e também os horários, a quantidade de pessoas que você leva. E sabendo isso, estratificando esse dado, vai ser possível construir políticas mais assertivas, né? Os dados iniciais já demonstram que o transporte coletivo é o transporte mais utilizado em Goiânia, seguido pelo o transporte individual e em terceiro a pé. Bom, se você considera que para se ter acesso ao transporte coletivo, sendo o ponto de ônibus ou o terminal, ele faz ainda esse trajeto a pé, a gente pode até dizer que o principal meio de locomoção da população é o modo a pé. Bom, sendo esse o modo a pé, o nosso meio de locomoção principal, o principal meio, a principal tarefa da gestão será construir aí meios para que essa locomoção seja o mais facilitada possível, ou seja, investimento em calçadas, melhoria de travessias, né? E melhorando as condições de chegada a esse modal em específico, o modal transporte coletivo. Então, ela é extremamente necessária em função disso. É para onde a gestão vai investir, né, para as condições de melhoria, ações essas voltadas diretamente, né, que impactam aí a população como um todo. Janaína, bom dia, obrigado Azevedo, aqui por nos coordenadora atender. Técnica do Plano de Mobilidade. Fica à vontade, obrigado Samuel. por nos atender, Janaína. Obrigado, Jéssica, também. Eu queria tirar uma dúvida em relação aí a esse período, já que há um atraso, certo? Aí, dentro daquilo que estava previsto para a construção do plano de mobilidade. A previsão agora para junho, ele pode ser finalizado até o final do ano, mas, ao mesmo tempo, nós temos a necessidade temporal de até 180 dias após a aprovação do plano diretor. Isso aconteceu lá no mês de março, para o encaminhamento e a aprovação dos projetos de leis complementares, entre eles o plano de mobilidade. Como é que fica essa questão legal envolvendo esse possível atraso?
Samuel, é preciso esclarecer que a política nacional prevê aí que os municípios façam, né, um plano de mobilidade. Essa política nacional é datada de 2012, né? E todos esses aspectos voltados à mobilidade, à construção de ações voltadas à mobilidade já foram absorvidas, né, em consonância do que prevê a política no plano diretor que foi sancionado pelo município. Inclusive, aí a gente percebe em Goiânia, né, grandes obras voltadas ao transporte coletivo, ações essas em consonância ao que está descrito, inclusive, no plano diretor sancionado. Então, assim, ele não afeta aí, né, ele não adentra no prazo de 180 dias. O plano de mobilidade vai dizer o seguinte, ele vai agora compatibilizar a política, o planejamento descrito no plano diretor, vinculado de como a população está se movimentando. Eu priorizar ações de investimento, ou seja, a cada orçamento municipal vai ter que estar previsto aí um recurso para ser disponibilizado de melhoria da mobilidade da cidade como um todo. Desculpe, eu não consegui entender. Como é que fica, então, em relação ao atendimento do prazo? Não, é previsto no plano diretor ações voltadas a cumprimento desses cronogramas. Necessariamente, eles não impedem da aplicação do plano diretor, é isso que eu estou querendo dizer. Ele dá um prazo para que você faça. E ele não implica em prejuízo porque ele está em andamento. E para que esse plano saia em um formato, vamos dizer assim, mais habilitado, né? de forma a construir uma situação mais assertiva, era precisar que a população participasse dessa pesquisa. Então, a gente precisava de 15 mil a 18 mil acessos para direcionar ações nesse sentido. Então, não há prejuízo nenhum a gente avançar um pouco mais no prazo, desde que o documento fique o mais, né, assertivo possível. Certo, consegui entender nessa explicação. Não há um prejuízo. Mas, de certa forma, não descumpre aquilo que a própria lei do plano diretor já havia colocado, esse prazo de 180 dias para o envio de todos os projetos de leis complementares a esse plano? Olha, de certa forma, se eu pegar na letra da lei, de certa forma, existe aí um descumprimento. No entanto, ele não é um nada a fazer, né? A gestão está fazendo e está fazendo da melhor maneira possível. E quanto ao plano em si, além do deslocamento, né, saber a origem, o destino das pessoas, a forma como as pessoas se locomovem aqui na cidade, o que esse plano de mobilidade pode colaborar com o futuro da cidade, com esse deslocamento, com a adoção ou aprofundamento de políticas públicas adotadas para a área da mobilidade na cidade? Sim. Percebendo aí como que é feito, Samuel? Quando a gente pega os dados da origem e destino, ele localiza espacialmente aonde estão os deslocamentos e os modais utilizados. Vamos falar do transporte coletivo. Sabendo ali que a população está utilizando um modal de transporte coletivo e indo para um outro setor, vamos dizer assim, está saindo do setor oeste, está saindo da franja, né? Vamos lá, Jardim do Cerrado, indo para o centro, às vezes ali eu venho a quantidade de pessoas que está fazendo esse transporte, aí a gente não está utilizando só a pesquisa origem e destino, mas os dados da rede de transporte coletivo, que é feito diariamente, a gente pode investir ali, inclusive, em incremento da frota de veículos, né? Ou então mudando a rota para atender melhor a população. Então, é isso que o plano de mobilidade pode fazer pela população. Bom, se por um bairro utiliza com mais frequência a bicicleta, então o plano de mobilidade vai direcionar ali alguma política, alguma ação para fazer ciclovias ou rotas mais seguras para que esse ciclista faça aí o seu percurso. E que outros destaques que a gente já pode retirar aí da pesquisa por onde você anda, que está disponível inclusive no site da Prefeitura. Quem entra no site da Prefeitura já é
a primeira informação que aparece. Logo já há um banner, então o cidadão pode já clicar no site da Prefeitura de Goiânia para participar dessa pesquisa. Mas, além dessa questão envolvendo o transporte coletivo, que outros elementos que a gente já pode retirar dessa pesquisa que está sendo realizada? Acho que o principal elemento que a gente pode retirar, porque existe uma percepção aí que talvez o goiano goste bastante do veículo individual, e a primeira informação que a gente tem é que não, que o principal meio de locomoção é o transporte coletivo. Eu escutei algumas pessoas que estão compreendendo, inclusive, com isso. Né? Ele ocupa espacialmente mais espaço, né? Mas é o transporte coletivo, sem dúvida, aquele que é mais utilizado. Então, há que se investir, continuar investindo, né, em corredores de transporte coletivo e em ações vinculadas a esse modal. E o que as pessoas têm falado sobre o horário? Nós vimos essa questão do escalonamento do horário, ficou muito sensível durante o período da pandemia, em que houve ali uma tentativa de desconcentração em determinados horários, e na pesquisa já tive a oportunidade de respondê-la logo no início, e lá um dos questionamentos que são feitos é justamente isso: que horário você sai, que horário você chega, né? Se há uma margem ali. O que a pesquisa tem indicado em relação a esses horários? Os horários, eles são vinculados ao tipo de atividade, tipo de atividade que você exerce. Então, também um outro fator é que os dois principais motivos desse deslocamento é trabalho ou escola, né? Então, se você tem esses dois aspectos vinculantes, há que se pensar, então, que talvez desvincular aí os mesmos horários. Mas são ações que já acontecem. Se você perceber, por exemplo, se a gente busca informações da Secretaria de Mobilidade, as escolas elas têm horários distintos para o ensino médio, fundamental ou os menores. Eles entram em horários diferenciados. E essa situação já melhora. Mas talvez assim, o espaçamento entre elas deve ser melhor repensado. Há uma outra situação também, um outro fator é que Goiânia ela é uma cidade administrativa, né? Ela é capital, então você percebe grandes órgãos, né, operando e fazendo esses grandes deslocamentos. Então, é repensar aí também outros tipos de transporte de chegada a esses, vamos dizer assim, para os trabalhadores aqui, né? Eu estou dizendo. Outros modais de transporte para chegada a esses espaços, né? Seja o parque municipal ou o centro, a Praça Cívica, por exemplo, né? O centro administrativo. Então, repensar também como a chegada, ou um transporte que não seja o transporte coletivo, mas um transporte corporativo, né? Em que eu vou fazer o deslocamento desses funcionários, para evitar aí, né, esses grandes impactos. A gente percebe hoje, inclusive, né, que em função aí de alguma situação distinta, pronto, trava todo o trânsito, né? Porque o transporte dual ainda é uma situação que ocorre com bastante frequência no município. Qualquer mudança de rota, alteração de rota ou infraestrutura, né, causa grande impacto. Então, é repensar esses modos. Se eu tenho ciência de como vai acontecer, então, buscar diminuir esses veículos, né, na via e repensar, eu, enquanto gestor ou enquanto empresa, né, como que esses trabalhadores vão chegar. Jéssica Rubens, conosco a Janaína Azevedo, lá da Secretaria de Planejamento, conosco aqui no nosso Sinal Aberto. Janaína, muito obrigada pela entrevista, pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Samuel. Obrigada pela oportunidade de divulgação. A pesquisa continua em circulação e é importante que a população continue fazendo as respostas e interagindo para que a gente possa aí construir uns dados com mais assertividade. Conversamos aqui no Sinal Aberto